Minha esposa começou a agir estranho depois de uma simples pergunta. Eu nunca fui uma pessoa desconfiada. Nunca fui do tipo que fica procurando problema onde não existe. Nem alguém que vive monitorando cada atitude do outro dentro de um relacionamento. Sempre acreditei que confiança não é algo que você testa o tempo todo, é algo que se constrói. Com o tempo e, quando está lá, simplesmente existe. Eu e minha esposa estávamos casados havia alguns anos, e olhando de fora, éramos o tipo de casal que passaria completamente despercebido. Rotina simples, vida organizada, sem grandes conflitos. Trabalhávamos, voltávamos para casa, jantávamos juntos, comentávamos sobre coisas pequenas do dia a dia, aquelas conversas que não mudam nada, mas preenchem o silêncio. Não éramos excessivamente românticos, mas também não éramos frios. Éramos normais, e talvez seja exatamente isso que torne tudo mais perturbador quando algo muda sem aviso. Naquela noite, nada indicava que algo estava prestes a sair do lugar. Estávamos sentados no sofá, a televisão ligada em algum programa qualquer que nenhum dos dois realmente acompanhava. Ela mexia no celular, deslizando o dedo pela tela, com atenção demais para quem supostamente estava assistindo. Eu falava sobre meu dia, reclamava de um problema no trabalho, fazia comentários aleatórios. Era uma cena comum, repetida centenas de vezes ao longo do nosso casamento. E foi justamente nesse cenário banal que eu fiz uma pergunta simples, daquelas que surgem sem planejamento, sem segundas intenções. Perguntei se ela ainda falava com um antigo amigo. Não foi acusação, não foi ciúme, não foi provocação. O nome dele tinha surgido numa conversa no trabalho naquele mesmo dia e eu apenas mencionei, como quem comenta qualquer outra coisa. O silêncio que veio depois foi sutil, mas desconfortável. No começo, achei que ela não tivesse ouvido. A televisão estava ligada, talvez eu tivesse falado baixo. Repeti a pergunta, mantendo o mesmo tom leve, quase indiferente. Foi então que ela parou de mexer no celular. Bloqueou a tela devagar, demais como se estivesse tentando ganhar tempo. Respirou fundo, um suspiro longo, pesado, que eu nunca tinha visto antes por causa de algo tão banal. Ficou alguns segundos em silêncio, segundos longos o suficiente para que eu começasse a me perguntar se tinha dito algo errado. Então ela virou levemente o rosto, mas sem me encarar, e perguntou: "Por que você quer saber disso agora?" Aquela frase me pegou completamente desprevenido. Não pelo conteúdo, mas pelo tom. Não era curiosidade. Era defesa. Tentei rir, quebrar o clima. Expliquei de onde o nome tinha surgido, disse que não havia nada por trás da pergunta. Ela assentiu com a cabeça, disse que não falava mais com ele e mudou de assunto rapidamente. Não houve discussão, não houve briga, não houve confronto. A conversa simplesmente morreu ali, como se alguém tivesse apertado um botão invisível. Naquela hora eu tentei convencer a mim mesmo de que estava tudo bem, que eu estava interpretando demais, que pessoas às vezes reagem estranho sem motivo. Mas quando fomos dormir naquela noite, algo estava diferente. Ela virou para o outro lado da cama, de costas para mim, e permaneceu assim. Não era algo inédito, mas naquela noite teve um peso diferente. Um detalhe pequeno demais para ser acusado, grande demais para ser ignorado. Nos dias seguintes, comecei a perceber mudanças sutis, quase imperceptíveis, para quem não convive diariamente com alguém. Ela passou a sair mais cedo de casa, dizendo que precisava chegar antes no trabalho. As mensagens demoravam mais para serem respondidas, e quando vinham, eram curtas, diretas, sem o mesmo tom de antes. O celular que sempre ficava largado pela casa. Passou a acompanhá-la para todos os lugares. Coisas pequenas, detalhes isolados que, se contados separadamente, não significavam nada. Eu sabia disso. Sempre critiquei pessoas que transformam coincidências em teorias. Então tentei agir como sempre agi. Ignorei. Segui a rotina. Fingi normalidade. Mas ignorar não é esquecer. Ignorar é apenas adiar a inquietação. Comecei a observar mais. Não por escolha consciente, mas porque algo dentro de mim estava alerta. O jeito como ela virava o celular quando
Eu me aproximava, como silenciava notificações rápido demais, como parecia tensa quando eu perguntava sobre o dia dela. Não brigávamos, mas também não conversávamos como antes. As conversas eram funcionais, práticas, vazias de profundidade. Era como se algo estivesse ocupando espaço entre nós, algo invisível, mas presente. Uma ausência estranha, que não podia ser apontada diretamente. Eu tentava encontrar explicações racionais. Cansaço, estresse, fase difícil no trabalho. Todas faziam sentido, mas nenhuma explicava completamente aquela mudança silenciosa. Uma noite tentei falar novamente. Perguntei se estava tudo bem, disse que ela parecia distante. A resposta veio rápida demais, quase ensaiada. Ela disse que eu estava imaginando coisas, que estava cansada, que eu precisava parar de criar problemas onde não existiam. Eu quis acreditar, de verdade. Mas a sensação não ia embora, pelo contrário, crescia. E foi então que percebi algo que me incomodou profundamente. Tudo tinha começado depois daquela pergunta. Antes disso, não havia esse clima estranho, não. Havia esse distanciamento. Não era uma certeza nem uma prova, apenas uma conexão incômoda que meu cérebro insistia em fazer. Passei a revisitar mentalmente momentos do passado recente. Conversas, expressões, silêncios que talvez eu tivesse ignorado. E isso é uma das piores partes. Porque quando a dúvida se instala, ela não precisa de confirmação imediata. Ela se alimenta da ausência de respostas, das pequenas mudanças, dos detalhes que antes não chamavam atenção. Eu não queria investigar, não queria mexer no celular dela, não queria confrontar, sem provas. Mas também não conseguia voltar ao estado de tranquilidade de antes. Era como viver numa casa onde nada estava quebrado, mas uma porta rangia toda, vez que alguém passava. Um som pequeno, mas impossível de ignorar, depois que você percebe. Com o passar dos dias, algo ainda mais confuso começou a acontecer. Alguns momentos ela parecia excessivamente carinhosa, atenciosa, demais como se estivesse tentando compensar algo. Em outros era distante, fria, quase ausente. Essa alternância me deixava mais perdido do que qualquer outra coisa. Era como se ela estivesse lutando internamente com algo que eu não tinha acesso. E foi aí que uma ideia começou a se formar, uma ideia que eu tentava afastar o tempo todo. Talvez aquela pergunta não tivesse sido tão simples assim. Talvez eu tivesse tocado em algo que estava escondido. Algo que até aquele momento eu não estava pronto para saber. O mais assustador não era a possibilidade de uma verdade desconfortável. Era a sensação de que, independentemente do que fosse, algo já tinha mudado dentro da minha própria casa. Algo que não dependia mais de respostas ou explicações. Eu ainda não tinha provas, nem acusações, nem fatos concretos. Só tinha aquela sensação persistente de que uma pergunta inocente tinha aberto uma porta que não se fecha facilmente. E talvez o problema nunca seja descobrir a verdade. Talvez o problema seja perceber que ela começa a nos afetar muito antes de ser dita, em voz alta. E naquele momento tudo o que eu sabia era que nada mais parecia exatamente no lugar onde sempre esteve. Com o tempo, comecei a perceber como aquela dúvida silenciosa passou a moldar o meu comportamento também, mesmo sem eu admitir isso em voz alta. Eu me pegava escolhendo palavras com mais cuidado, evitando certos assuntos, observando reações onde antes eu não observava nada. Era cansativo. Não porque houvesse uma briga ou um confronto direto, mas porque viver em alerta constante consome energia. Às vezes, eu estava sentado ao lado dela no mesmo sofá de sempre, com a televisão ligada do mesmo jeito, e ainda assim parecia que havia quilômetros entre nós. Eu sentia falta da naturalidade, daquela sensação de segurança que vem de saber que você pode falar qualquer coisa sem calcular consequências. Agora cada frase parecia passar por um filtro interno antes de sair da minha boca, como se eu estivesse tentando evitar tocar novamente naquele ponto invisível que tinha mudado tudo, sem explicar nada. Em alguns momentos, eu me perguntava se ela também sentia essa distância, ou se aquilo era apenas algo crescendo dentro de mim, alimentado pelo silêncio e pela imaginação.
Comecei a entender como relacionamentos não precisam de grandes traições ou mentiras explícitas para se desgastarem. Às vezes basta uma mudança de olhar, uma resposta atravessada, um cuidado excessivo com o que antes era simples. Aquela pergunta continuava ecoando na minha cabeça. Não pelo que eu perguntei, mas pelo que ela revelou sem dizer. E o mais inquietante era perceber que, mesmo sem nenhuma verdade confirmada, eu já não era mais a mesma pessoa que fez aquela pergunta no sofá. Algo tinha se deslocado dentro de mim. Algo que não fazia barulho, mas também não me deixava em paz.